Tá gravando? Tá. Oi pessoal, eu sou o Leonardo Sec, a gente já falou sobre o que é política pública, o que é problema público, instrumentos de política pública, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para vocês formatarem o cérebro dentro do ciclo da política pública, ou também conhecido como o processo de política pública. Eu faço basicamente uma relação que uma política pública é parecido com um organismo vivo, sabe? Meio que assim a política pública ela nasce, ela cresce, ela às vezes se reproduz e também um dia ela acaba, ela morre também, né? E exatamente isso que tenta tratar o ciclo da política pública. Qual que é o ciclo de vida de uma política pública? Eu vou falar cada um dos passos para vocês. O nascimento do problema público acontece com a sua identificação. A identificação do problema público é quando uma pessoa, um conjunto de pessoas, olha para alguma circunstância da sociedade e fala, puxa, isso é um problema. Por exemplo, quando a gente vê que tem um déficit na Previdência do Brasil, a gente identifica um problema público, que talvez anteriormente não tinha sido identificado. Um outro exemplo de problema que foi identificado nos últimos anos é o avanço do mar nas orlas marítimas. Em todo o Brasil, acho que do mundo inteiro, né? Está acontecendo que o mar está avançando para dentro da terra. Isso é um problema público. Também a identificação do problema público é a primeira fase. Já a segunda fase é a formação da agenda. O que quer dizer isso? Agenda, a palavra agenda ela é um pouco capciosa, vamos dizer assim, porque a agenda é o conjunto de problemas que algum órgão, alguma autoridade, ela resolve tratar, certo? Então a gente tem a agenda governamental, é aquele conjunto de problemas que é tido como prioritário por um órgão público, né? Então, por exemplo, anos atrás, ninguém falava sobre bullying nas escolas, né? A gente ia para as escolas, né? Um mexia com o outro, dava risada e de vez em quando tinha uma criança que ficava lá no cantinho, lá triste porque ela sofria bullying. Por quê? Porque aquilo era um problema que talvez até era identificado, mas ele não estava na agenda governamental. A partir do momento em que um governo, uma prefeitura ou mesmo uma política nacional de combate ao bullying é formada, há uma formação de agenda, ou seja, esse problema entra na agenda governamental. E onde você consegue ver essas agendas? A agenda pode ser a agenda de um próprio candidato em campanha eleitoral, o programa de um candidato é uma agenda de política pública, o orçamento público é uma agenda de política pública, enfim, o conjunto de leis que está na pauta no Congresso também é uma agenda parlamentar, certo? Então cada ator político, desde o político até o partido, até o governo e também os meios de comunicação, cada um tem a sua agenda, ou seja, aquele conjunto de problemas que para si é considerado como relevante para tratamento público. Depois que é formada a agenda, a terceira etapa é a formulação de alternativas, ou seja, quais são as formas de você resolver o problema público. Você tem um problema identificado, você formou a agenda e agora como é que a gente vai combater isso? Vamos pegar o exemplo da pichação nas grandes cidades, a pichação de muro. Esse é um problema público, acho que grandes cidades sofrem com isso e como é que a gente vai... Quais são as alternativas para a gente combater isso? Uma das formas seria criar uma legislação e aplicar multa quando pega o cara pichando, né? É uma forma muito, vamos dizer assim, punitiva de fazer com que diminua a pichação dos prédios. Uma outra forma é fazer com que o setor de obras da prefeitura, de reparos urbanos, faça constantemente a pintura, né, dos muros com tinta branca e assim por diante. Tem investimento de tinta, tem investimento de tempo, mas é uma forma de você coibir pela constante manutenção do espaço urbano. Uma outra forma talvez mais simpática é fazer um curso de formação dos pichadores para que eles passem por uma reciclagem, vamos dizer assim, para que eles deixem de ser pichadores e eles sejam grafiteiros, né? Que as intervenções urbanas deles tenham, vamos dizer assim, uma maior capacidade estética. E uma forma talvez um pouco, uma reviravolta no entendimento seria o poder público entender a pichação como uma forma de expressão de arte e fazer um trabalho de formação cultural da população, que passe a enxergar a pichação não como uma degradação do espaço urbano, mas sim como uma forma de expressão artística. Isso com certeza dá muito debate, mas é uma forma de entender o problema público, né? O problema público ele pode ser visto como a pichação, mas também pode ser o problema público, o desconforto das pessoas de verem a pichação, certo? Então são várias formas de fazer com que haja a construção de alternativas de política pública. Depois da formulação de alternativas vem a tomada de decisão,
que é um momento em que ou o executivo, o judiciário, ou o legislativo, ou mesmo as redes de política pública, né, com sociedade, organizações não governamentais, até o mercado, tomam decisões de como enfrentar o problema público. Geralmente o momento da tomar a decisão, ele é a sanção presidencial, ou ele é uma decisão judicial, ou mesmo um decreto legislativo, enfim, todos esses instrumentos de tomar a decisão, é o momento da formalização da intenção de política pública, que apenas depois vai ser implementado com seus instrumentos. A quinta fase, depois da decisão, então é a implementação da política pública. A decisão é apenas uma intenção, é um desejo do poder público ou dos atores políticos relevantes de resolver um problema público. E como é que se implementa isso? Implementar significa transformar intenções em ações, certo? Então, quando está se fazendo uma obra, construção de uma grande usina hidrelétrica, ou quando se está fazendo um programa, a própria capacitação das pessoas que vão fazer o programa de redução do diabetes, é a implementação da política pública. A implementação da política pública acontece lá com o burocrata, com o servidor público, ou mesmo com os órgãos, vai lá, de empresas privadas, de terceiro setor, que faz algum tipo de intervenção para a redução efetiva daquele problema público, né? Então, quando o professor está em sala de aula ensinando, ele está implementando uma política pública de educação. Quando o médico está no posto de saúde atendendo, ele está fazendo a implementação de uma política pública de saúde. Essa é a implementação, é a transformação de intenções em ações para a redução daquele problema público. Estamos chegando no final, a sexta etapa do ciclo de política pública é a avaliação da política pública. Depois de implementar, a gente começa a avaliar. Está funcionando? Não está funcionando? O que está dando errado? O problema público está reduzindo? Exatamente, existem várias técnicas que existem para fazer avaliação de impacto, avaliação de eficiência, avaliação de eficácia, avaliação de produtividade, né? Existem um conjunto de teorias, conceitos voltados para melhorar a política pública. Afinal de contas, nem sempre as intenções são transformadas em ações e nem sempre a política pública reduz o problema público. Certo? Então, a avaliação serve exatamente para isso, para a gente tomar decisões se continua ou não continua e de que forma pode melhorar a política pública. E a última etapa do ciclo de política pública é exatamente a extinção da política pública. Chega algum momento, de vida da política pública que ela não tem mais por que continuar. É como fazer aquela relação médica, tu não vai ficar tomando remédio pro resto da vida. Se em algum momento você resolveu o problema público, resolveu a doença, você pode parar de administrar esse remédio. A política pública, a primeira hipótese de extinção de uma política pública é exatamente essa. Se o problema for resolvido, não tem mais por que continuar com a política pública, pode extinguir a política pública. A segunda hipótese de extinção é aquela em que a política pública não está dando os efeitos. Você pode muitas vezes fazer uma política pública por 5, 10 anos e depois se dá conta, puxa vida, isso aí não funciona, o problema público continua ou gera outro tipo de efeito, que é um efeito mais deletério ou prejudicial para a sociedade do que a própria ausência dessa política pública. Então você extingue a política pública ou o Congresso, enfim, as decisões judiciais ou mesmo decisões de executivo de acabar com aquela política pública. A terceira hipótese de fazer a extinção de uma política pública é quando os atores relevantes, os atores políticos, sociais, econômicos, as forças de trabalho, enfim, ele entende um problema público como ter esvaziado na sua agenda. Basicamente isso, às vezes o problema público continua ali, mas as pessoas não dão mais muita bola para esse problema. Então você extingue a política pública não porque ele deixou de existir, mas porque as pessoas pararam de identificar esse problema ou passaram a identificar outros tipos de problema. E a quarta forma de fazer uma extinção, ou a causa de uma extinção de política pública, é quando a política pública já tinha um prazo determinado. Às vezes você cria uma política pública de 3 meses ou de 6 meses e você extingue ela depois que cumpriu o seu papel. Eu lembro, por exemplo, de incentivos fiscais que eram feitos a cada 6 meses para certos setores da economia, para gerar economia, gerar renda, e que depois que gerava essa economia, renda, empregos, não tinha por que ficar dando isenção fiscal continuada para aquele setor empresarial. Então é só uma forma de fazer extinção de política pública quando o prazo determinado se expirou. Então esse ciclo inteiro aqui de política pública é uma forma de retratar a vida de uma política pública. Claro que eles são
muito estanques, são caixinhas, né? São um pouco reducionistas, vamos dizer assim, mas para você que está querendo entender, quando está vendo o Jornal Nacional, quando está escutando a Voz do Brasil, em que momento de vida da política pública ele se encontra. Eu acho que isso é bem importante para qualquer analista, qualquer pessoa que vai tomar decisões públicas, ou mesmo a opinião popular, a ter noção desse ciclo de vida, porque isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Abraço pessoal, até a próxima aula.